Então, mais uma vez, boa noite a todos, aos que estão aqui presentes e aos que estão online. A Associação Espírita Chico Xavier agradece a presença de todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda aula de obsessão. Mas para aqueles que não vieram na semana passada e que não puderam acompanhar, eu vou fazer um resumozinho para poder a gente conseguir entender o que a gente vai passar em seguida. Mas antes de qualquer atividade no Centro Espírita, nós iniciamos com a prece. Então convido a todos que se sentirem confortáveis nesse instante. Vamos fechar os olhos. E é nesse momento que nós vamos silenciando a nossa mente, tranquilizando a nossa respiração. E nessa calmaria mental, a gente agradece a Deus por essa oportunidade de estarmos hoje encarnados e reunidos em Teu nome. Que possamos aprender um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre a obsessão, que possamos levar conosco todos esses aprendizados e colocarmos em prática, para assim sermos melhores do que já fomos outrora. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, Senhor. Aos homens de boa vontade, que assim seja, graças a Deus. Então, como eu tinha prometido, vamos fazer um repeteco, né, do que eu falei na primeira aula. São um módulo de 3 aulas, e eu pedi autorização a Marcelo, né, para eu poder estar passando essas três aulas para vocês. Na primeira aula, nós vamos identificar, primeiramente, que existe vida após a morte. Então, se existe vida após a morte, existem reencarnações. Nós pontuamos que a obsessão não é apenas aquela que nós identificávamos, que as pessoas falavam como a obsessão é só de um espírito contra um encarnado. Mais do que isso. Eu expliquei que basicamente são 5, né? A obsessão de um desencarnado para um encarnado, ou seja, de um morto para um vivo, para ficar mais fácil o entendimento. A obsessão de desencarnado para desencarnado, de um espírito para outro espírito, também existe essa possibilidade de obsessão. A obsessão de encarnado para desencarnado, ou seja, é o inverso daquilo que a gente acreditava, né? Porque agora a gente vai se ater a uma obsessão de uma pessoa que está viva, obsediando um espírito, obsediando uma pessoa que já está morta. Ah, Igor, como assim? Sabe aqueles pensamentos, aquela tristeza profunda, aquela vontade de ter aquela pessoa que já desencarnou, que já faleceu do nosso lado? A gente vai atraindo ela, a gente vai vibrando na intenção daquele espírito e, consequentemente, por essa vibração de tristeza, por essa vibração de ausência, de falta, a gente vai atrapalhando a evolução espiritual daquela pessoa, daquele espírito. Então, existe a obsessão inversa do que a gente acreditava, do encarnado para o desencarnado. Tem as obsessões de encarnado para encarnado, de uma pessoa para outra pessoa, né? Vamos pegar pela lógica dos relacionamentos abusivos, dos relacionamentos entre mãe e filho, pai e filho, marido e mulher. Então, sufoca tanto, aperta tanto, que deixa de ser um laço, né? Se torna um nó bem apertado. Então, levamos também essa analogia. Então, falamos do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de espírito para espírito, de encarnado para encarnado, de vivo para vivo, auto-obsessão. Nós conseguimos nos auto-obsediar. A gente vive em um pensamento repetitivo e duradouro, que isso pode estar nos trazendo, sim, algum prejuízo espiritual, psicológico e etc. Quem nunca passou por uma situação que deu medo, uma situação atribulada, e a gente revivia aquela situação por várias e várias vezes, né? Tipo no sonho, acordava assustado. Só que aí vamos agravar isso. Ao invés de ser apenas aquela noite, que até é normal, sobrevivi a um acidente, é normal a gente reviver aquela situação, mas isso se perdurar por semanas,
perdurar por meses, ou aquele sentimento de automartírio, de que eu não presto, de tudo que eu faço errado. Então essas energias, esses pensamentos que nós vamos imantando para a nossa própria mente, também pode nos causar uma auto-obsessão. Tá bom? Então a gente consegue contextualizar esses tipos de obsessão além das obsessões kármicas, que aí já é um outro patamar, já é uma obsessão que vem, né, de outras encarnações. Porventura, o mal que nós fizemos a alguém, ou o bem que deixamos de fazer, e aquele espírito ainda está com um sentimento de raiva, um sentimento de angústia por conta das nossas atitudes, e ele não conseguiu superar. Então foram várias encarnações e ele ainda não se livrou desse sentimento. Então a gente consegue entender agora o que são os obsessores. Não são espíritos saídos das trevas, ou seja, não são demônios, né? É igual aquelas animações da Disney, o anjinho e o diabinho. Pronto, não, o obsessor não é isso. Às vezes o obsessor era uma pessoa que era nosso companheiro, era uma pessoa que era um parente nosso, mas que por conta de alguma atitude nossa, ele, por conta desse ressentimento, ele não conseguiu evoluir espiritualmente para tal, e aí continua na nossa faixa vibratória em busca de ou vingança, ou de ressentimento, ou até amor. Pode ser um espírito que, porventura, foi minha cônjuge em uma outra vida, e aí vai me perseguindo porque não queria se libertar de mim, queria que eu continuasse sendo dela. Então, é só alguns exemplos do que pode acontecer. Né? Sim. Uhum. Exatamente, que é a obsessão de encarnado para encarnado. Que a obsessão é só do espírito, porque o espírito desencarnado, nós somos o quê? Nós somos também um espírito porém encarnado. Justamente. Por isso que há essa obsessões de encarnado para desencarnado. Exatamente. Igor, Oi. Uma coisa que eu queria perguntar para você. À vontade. É assim, existe uma exceção assim, que minha avó, ela é acamada. Certo. Ela está com completou 85 anos. Né? E assim, é uma vida bem frágil, porém, tem minha mãe, né? Minha madrinha que também é minha tia. E aí, qualquer piorinha dela ali, ela já fica achando que ela vai desencarnar e fica com aquilo, minha mãe, por quê? Não sei o quê. Aquilo, de alguma forma, acaba atrapalhando, né? Tipo, por causa que eu acho, às vezes, que até ela já ter desencarnado, e assim, elas ficam meio que segurando. Ali, elas fazem uma corrente que segura, é uma forma de obsessão também. Se for... As pessoas nunca admitem que são por motivos egoístas, né? Porque assim, a verdadeira vida é desencarnado, não é encarnado. Na outra aula eu expliquei que nós estamos aqui em um período de aprendizado, né? Um período de evolução, e que nós estamos aprisionados a esse corpo, que é perecível, que tem um prazo de validade. Então, o nosso espírito, ele é muito mais antigo que nós. Essa é não podemos dizer que essa é a nossa primeira encarnação, pode ser a 100ª encarnação, mas uma certeza a gente pode dar, que essa é a nossa melhor encarnação. E respondendo a tua pergunta, da mesma forma que nós vibramos, né, a gente magnetiza, os espíritos conseguem magnetizar uma água para a cura, uma coisa que traz uma relação a isso que você falou seria o conhecido melhora da morte. Quando aquela pessoa que está acamada, de um momento para o outro, dá uma melhorada, a família para de fazer preces porque achou que foi agraciado, mas na verdade você está tirando aquela recarga de energia anímica para aquela pessoa que está acamada. E aí os espíritos conseguem fazer o desligamento daquela pessoa que está enferma. Então muitas vezes acontece essa melhora da morte para que as pessoas acabem afastando um pouco, diminuindo as preces, por conta da quantidade de energia anímica que é emanado para aquele ser, para aquela pessoa. E aí, depois que as pessoas acabam dando uma pausa naquilo dali, a equipe espiritual do desencarne consegue fazer o desligamento. Então, a gente pode dizer que a relação da família com
com a tua avó, né, nessa situação que você trouxe pra gente, pode ser obsessória? Pelo menos egoísta, porque a gente não gosta de libertar a pessoa. A gente não gosta de ficar longe, a gente não quer perder aquilo que a gente continua vivendo. Se torna obsessória, eu não posso te afirmar isso, mas é uma relação de amor. A obsessória a gente vai trazer a ideia de que tem que ser negativo e persistente. A ideia é egoísta, mas eu não diria que seja negativa, entendeu? Então eu não posso dizer que essa relação foi obsessória. Mas aí eu trago um outro exemplo. Um rapaz que... Hã? Cada caso é um caso. Um rapaz que estava acamado há 7 anos e na programação reencarnatória dele, ele tinha decidido que iria ficar em coma durante 10. Então ele já estava quase cumprindo, né, a programação reencarnatória dele. O filho, por achar que estava sofrendo, né, já há 7 anos e não tinha melhora, pediu para que os médicos fizessem a eutanásia, que é desligar os equipamentos. Desligou os equipamentos. O pai, que estava na cama, sem entender o sentimento de amor que o filho estava querendo dar, percebeu que tinha perdido aquela encarnação, então tinha que passar por isso novamente. Ele ficou com raiva do próprio filho. E aquele sentimento de raiva fez com que aquele pai se tornasse o obsessor kármico do filho durante várias e várias encarnações, até conseguir se entender. Entende a lógica agora? Então, o espírito obsessor é aquele monstro, aquele demônio que sai das trevas? Não, nem sempre. Nem sempre não. Não, ponto. É só um espírito que não conseguiu evoluir ainda e que ainda está muito preso às emoções da Terra. Né? Vícios, vício de cigarro, de álcool, de drogas, sentimentos, bens materiais, sexo e diversas outras coisas. Então, no plano espiritual, tem coisas que os espíritos não conseguem ter acesso. Aí eles vêm para próximo de pessoas que têm aquela energia para poder absorver. É o exemplo também que eu tinha dado da cerveja, por exemplo. Lá no plano espiritual, eles não têm cerveja. Aí eles vão chegar para uma pessoa que já tem esse vício, que é muito mais fácil ele estimular uma atitude de alguém que já tem o vício do que aquela pessoa que não tem. Por exemplo, você não bebe, eu bebo. Então vai ser mais fácil o espírito induzir que eu comece a beber, ou que eu beba naquela hora, do que você que nunca bebeu na vida. Você decidiu nunca beber. Aí ele vai chegar em mim e fez: moço, você chegou tarde hoje, você está cansado, está quente, abre lá uma cervejinha, só para relaxar. Aí eu fico pensando, né, rapaz, uma cervejinha agora, a boca chega, salivou, vou lá na geladeira. Aí eu vou lá na geladeira, abro uma cerveja, dou um gole. Aí daí a pouco mais uma, né, tá com gostinho ainda na boca, vou tomar mais uma, vou tomar mais uma. Aí você vai bebendo mais uma, e o espírito vai absorvendo aquela energia do álcool, porque ele não consegue, no plano espiritual não tem um boteco. Ele vai chegar lá e pedir uma cerveja e vai beber. Vou pagar com o quê? Com horas, com bônus hora. Exatamente. Então, tudo na vida tem energia. Tudo tem magnetismo. Todas as coisas têm magnetismo e tem energia. Então, na bebida tem magnetismo, tem energia, na comida. Então, aqueles espíritos que são ligados ao vício da gula, né, da comida, vão encostar em pessoas que têm aquele vício, e assim sucessivamente. Seja de cigarro, seja de jogos, seja até da preguiça. A preguiça também. É necessário que o encarnado esteja no mesmo comportamento para ele conseguir fazer isso com o encarnado. Sim. Senão, a mesma sintonia. E principalmente, os espíritos obsessores, eles não vão atrás da gente. Pelo contrário, somos nós que atraímos o espírito para perto. Vamos identificar como se nós fôssemos um imã e encostássemos numa caixa de pregos. Então, aqueles pregos vão encostar em nós. O espírito obsessor, ele só vai entrar na faixa vibratória que nós identificarmos naquele momento. É igual uma estação de rádio. Agora eu quero ouvir a rádio 104, então eu vou selecionar a rádio 104. E é assim que os espíritos obsessores, eles fazem. Eles querem vibrar, eles trabalham, ou eles vivem na vibração do automartírio, do sofrimento. Ele vai procurar alguém que esteja vibrando sofrimento. É como se ele fosse atrás daquela antena. Opa, quem é que está dando sinal de sofrimento agora? Encontrei, aí eu vou para lá. Ele vai ser atraído por aquela energia. Tá? Conseguindo entender? Então a gente
A primeira aula foi basicamente isso, explicar o que eram os obsessores, explicar como eles agiam, as vibrações. Quando nós estamos obsediados, a gente vai entender que é apenas a gente fazer uma prece, a gente eleva nosso padrão vibratório. E aí, mais do que isso, hoje nós vamos identificar quais são os sintomas. A gente identificou o que eram os espíritos obsessores. Hoje a gente vai identificar quais são os sintomas, né? Poxa, eu sinto isso, eu sinto aquilo e tal. Como é que a gente pode identificar a possibilidade dessa obsessão com o que a gente já vive hoje, como nós já vivemos hoje, né? Então não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente o processo obsessivo. Não tem como eu procurar uma cura sem eu saber do que é que se trata. Se eu sou alérgico a camarão, mas eu não sei do que é que eu sou alérgico, um exemplo, eu vou comer um caruru. Lá dentro tem camarão, além de outros condimentos. E aí eu começo a ter alergia, né? Meu braço começa a coçar, e aí eu fico incomodado, vou até o hospital. O médico vai, me aplica um remédio, uma medicação, e eu vou para casa, sem saber o que é que me causou a alergia. Existe uma probabilidade muito alta de eu comer novamente aquilo que me causou energia, correto? Pronto. Então a gente entende isso. Se eu não sei o que foi que me causou o mal, a probabilidade de eu me aproximar daquilo que me causou o mal é muito grande. Ao contrário do que se eu souber aquilo que me causou mal, eu vou evitar. Eu posso evitar. E aí então aí já se torna uma opção, né? Uma escolha sua. Se você quer continuar com os mesmos vícios, se você quer continuar com as mesmas imperfeições, ou se você decide mudar. Porque se eu não quero mais passar pelo abalo psicológico, se eu não quero mais passar pelas ideações suicidas, se eu não quero mais passar por tudo aquilo que eu estou passando agora, basta eu parar de fazer o que eu já estou fazendo. Eu já dizia, é ilógico eu querer um resultado diferente se eu fizer sempre a mesma coisa. Obviamente, o resultado sempre vai ser a mesma coisa. Então, se não conhecermos pormenorizadamente sobre o processo obsessivo, se não conhecermos as suas características, jamais saberemos convenientemente tratá-las. E aí, como é que nós identificamos essa obsessão, né? A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que, inconscientemente ou não, se buscam pelas leis kármicas. Ou seja, qual foi o ponto que ele chegou e alertou aqui? Escravização temporária do pensamento. Hoje, o que é que me tira horas e eu fico pensando só naquela coisa? Pronto. A gente já começa a identificar qual é a nossa imperfeição. É comida? É álcool? É jogos? É ficar maratonando uma série na televisão? Porque a preguiça também é uma porta para a obsessão. Então cada pessoa vai ter a sua causa, cada pessoa vai ter a sua imperfeição. E aí você tem que fazer o trabalho de humildade, de identificar qual é a sua imperfeição. Que aí não cabe a nós, cabe a vocês. É um trabalho de dentro para fora. Então pronto, a gente chegou, entendemos que é a escravização temporária do pensamento. E se a gente acrescentar o negativo, a gente vai perceber que pode ser uma influenciação espiritual. Então, o que é escravidão? A escravidão de vícios, de sexo, de dinheiro, de ócio e etc. Então, são N possibilidades que podem nos causar escravidão temporária dos nossos pensamentos. E para diagnosticar isso, como eu já falei, seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Esta é a verdadeira ocasião de humildade, da prece e do passe. Quem traz isso é André Luiz, no livro Estudo e Vivo. André Luiz também traz: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica, lembra dessa palavra, ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Trazendo um exemplo para a gente conseguir contextualizar isso. Eu tenho um cachorro e meu cachorro morreu.
É normal eu ficar triste? Sim ou não? Pronto. Então é uma causa orgânica ou moral. Eu fui demitido. É normal eu ficar triste? Sim, também. Agora eu estou bem, estou numa conversa, estou brincando, rindo, e do nada me bate aquela tristeza, vontade de chorar, aquele sentimento ruim, aquela premonição que alguma coisa ruim vai acontecer lá na frente. Isso é natural? Não. Pronto. Se a gente consegue perceber que do nada a gente começou a entrar numa vibração negativa, sem causa orgânica, ou seja, não aconteceu nada para aquilo acontecesse, e nem algo moral, ou seja, eu passei e vi uma pessoa que acabou de morrer, por mais que eu não tenha nenhuma ligação com ela, é humano eu chegar e ficar triste, poxa, tão jovem, acabou morrendo dessa forma e tal. Então, nem orgânica nem moral, eu ter essa tristeza do nada, a gente aventa, ou seja, existe sim a possibilidade de uma influenciação espiritual. Se não for, é algo que você tem que ser, algo que tem que ser tratado com médico, né? A gente tem que ir no psiquiatra para poder identificar se pode ser uma bipolaridade, se pode ser alguma outra síndrome que te cause isso de forma repetida. Então, primeiramente identificar. Identifiquei, está acontecendo, bora começar a analisar sobre isso. Pode, mas se aparece do nada coisa do passado, é influenciação espiritual. Porque não vem de forma do nada e contínua, sim. E aí se você chegar, for numa... Você não precisa nem ir numa casa espírita, mas se você fizer uma prece, você elevar o seu padrão vibratório, passou, acabou. Você já se afastou daquilo dali. O sentimento não necessariamente pode ser tristeza, pode ser raiva, do nada? Pode. Qualquer sentimento negativo. Do nada eu tive um sentimento negativo. Ou pode não ser com outra pessoa, mas eu mesmo. Por exemplo, do nada eu vou chegar e vou eu achar que eu não faço nada direito. Eu estou aqui sorrindo, brincando, estou aqui no meio da palestra. Estamos aqui conversando. E aí, do nada me dá aquele sentimento ruim e aí eu fico pensando, poxa, eu não faço nada direito. Tudo que eu toco dá errado. E eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, não sei mais o que é que eu estou falando para vocês, e aí eu vou começando a entrar em um looping, que aquele looping foi causado por alguma coisa orgânica? Não, veio do nada. Eu estou aqui, estou falando com vocês, gesticulando, tudo direitinho e tal. Essa aula eu já estudei 500 vezes, já dei essa aula aqui por anos e mais anos, então eu sei ela de cor salteado. E do nada eu começo a me perder no meio das coisas. Pode ser uma influenciação espiritual. Aí eu faço o quê? Eu começo a mentalizar, fazer uma prece, Pai Nosso, Ave Maria, do jeito que você achar melhor, elevo o meu padrão vibratório e automaticamente aquele espírito obsessor não consegue me acompanhar, porque o padrão vibratório dele é baixo. Então se eu elevo o meu padrão vibratório, fica difícil dele acompanhar. Aí você vai ver que aquela sensação vai começar a assumir. Ou, por exemplo, ele está em um momento que ele está surtado, está esbravejando, está brigando, etc e tal. E aí você, por mais que você não esteja do lado ali, ou simplesmente esteja próxima, e você começar a fazer uma prece mentalizando ele, você vai ver que ele vai começar a se acalmar, se o problema for obsessivo. Entendeu? Ele vai começar a se acalmar. Porque as preces têm essa força de elevar a vibração daquele ambiente. Sim. Palavra não precisa nem falar, só pensar. Só você pensar. Uma coisa que eu indico muito as pessoas fazerem é o quê? Pelo menos fazer uma prece antes de dormir e ao acordar. Acordei, botei o pé no chão. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Pronto. É só isso. Não é aquela prece elaborada de minutos e minutos. Só faz uma conexão espiritual ali. Acordou, fez obrigado, Deus, por mais um dia. Pronto. Você já fez uma conexão com a espiritualidade boa, que vai estar te acompanhando, seu guia e etc. Sim. E é uma coisa que a gente ouve, inclusive, em outras casas. Justamente.
uma das coisas, em tudo dai graças. Depois que a gente aprender, e eu vou falar mais pro final, de a gente aprender a ver a vida com outros olhos, as coisas melhoram. Inclusive eu falei isso também na aula passada. Mas em coisas que a gente vê em outras casas religiosas também é vigiar e orai. Se você não estiver vigiando seus pensamentos, automaticamente quando você baixar o seu padrão vibratório, vamos sim. Não, você vai abrir um canal para que espíritos que estão naquela vibração se aproximem. E agora chega uma parte interessante, né? Como é que eu identifico se eu estou obsediado ou não? Aí temos aqui algumas possibilidades, né? Dificuldade de se concentrar em motivos otimistas. Eu nunca consigo me concentrar em motivo otimista. Eu nunca consigo ver as coisas boas. Eu só vejo as coisas ruins. Parece que meus olhos tirou o brilho do mundo e eu só vejo tudo preto e branco. Tudo ruim, é tudo ruim. Ah, não sei o que, mas fulaninho é assim, assim, assado. Não, moço, mas fulaninho não sei nada. Ele é cheio de vício, ele faz isso, ele faz aquilo, ele já não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então só consegue apontar as coisas ruins ao invés das coisas boas. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Um dos principais que eu utilizo é esse. Como assim? Eu paro e começo. A gente sabe que o Pai Nosso e a Ave Maria é uma prece maquinal, é automática, né? A gente já faz como se fosse um canto. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a você. Então a gente já faz tão de forma maquinal, desde pequenininho que a gente aprende, que normalmente a gente não erra. Mas na hora que eu identifico um estado de obsessão, eu não consigo terminar o Pai Nosso sem errar. A cabeça embaralha no meio da prece. Pai Nosso que está no céu, santificado nosso nome. Aí volto de novo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. E embaralha de novo, volta de novo, até eu conseguir chegar e fazer a prece. Quando você consegue identificar que você tem essa dificuldade de ausência de ambiente íntimo, ou seja, você não consegue entrar num ambiente íntimo mental, é sua mente, é sua cabeça, você só está fazendo uma prece. Ou seja, significa que tem algo atrapalhando ali. E nem fazer uma leitura edificante. Você vai começar a ler um livro e começa a pegar no sono. Eu li uma página inteira, vou passar para a segunda, mas o que foi que eu li mesmo na primeira? Não entendi nada. Aí você volta para a primeira página, e o sono, e o cansaço, e parece que algo vai aparecendo para você chegar e não terminar de ler. Pronto, mais um motivo também que a gente aventa a possibilidade de uma obsessão. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão, a gente já conversou sobre isso. Tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. É um pressentimento, eu estou sentindo que algo de ruim vai acontecer. E quantas vezes a gente já sentiu isso e nada de ruim aconteceu? Então agora eu sou o todo-poderoso do pressentimento que se eu sentir é que vai acontecer? Não, às vezes é só uma ideação de um espírito sofredor que está ali do lado. Que ele quer baixar o seu padrão vibratório, ele vai sugestionando. Liga agora lá pro seu marido. Se você ligar para ele está te traindo. Se você ligar para ele, ele não vai atender. Ele não vai atender, você pode ligar. Tenta aí ligar para ele agora para você ver. Tenta aí, até a hora que ela chega, ficou ouvindo tanto aquilo dali que vai chegar, pegar o celular e vai ligar. Só que foi na hora que o cidadão deixou o celular na mesa e foi no banheiro. E aí ele não vai atender. Porque a espiritualidade obsessiva, ela trabalha em rede. Ela não trabalha sozinha. E aí não vai atender, aí pronto. O pau vai quebrar na casa de Noca. Porque a mulher vai ter certeza agora que ele estava traindo ela. Por mais que ela só ligou, a ligação caiu, pegou e foi retornar. Por que você não me atendeu na hora que eu te liguei? Porque você estava me traindo? Não sei o que foi. Não, foi sim, porque você agora liga aí por vídeo para ver, você escondeu a mulher que está aí com você, não sei o que. Então vai sempre criar alguma noia, alguma coisa na cabeça da pessoa. A pessoa deu espaço, baixou o padrão vibratório, o espírito obsessor abraça. Entenderam? Tá fazendo sentido? Pessimismo, subrepetícios, do nada, só pessimismo.
irritações surdas, queixas, exagero de sensibilidade, isso aqui eu adoro. Aptidão de condenar quem não tem culpa. Então, você sempre eu ia usar outro termo. É porque eu estou sendo gravado e eu ia usar outro termo aí. Eu sou o capim dourado que vai estar lá no mato. Então, nunca fui eu que fiz nada. Sempre é outra pessoa. É igual aquelas mensagenzinhas que tem no final do ano, né? Pessoal, se esse ano a gente brigou, para o ano melhor e para a gente não brigar de novo. Então, sempre a culpa dele, não é culpa minha, não. Basicamente isso. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Eu sei que eu estou errado, mas é melhor eu te culpar do que me culpar. Mas você pisou no meu pé, Igor. Mas eu pisei no teu pé porque você botou o pé embaixo do meu. Se você não tivesse botado o seu pé embaixo do meu, eu não tinha pisado no teu pé. Faz sentido? Acontece. Ao invés de eu simplesmente, me desculpa, realmente foi sem querer. Mas aí eu vou forçar que o culpado é ele, não sou eu não. Mas tem outro pior do que esse. Hipermotividade ou depressão. Ânsia de investir no papel de vítima, a gente já ouviu isso daqui antes. Automartírio, né? Sempre me culpar, sempre autoflagelar, me machucar, cortar meus braços, sempre, eu sou tadinho, eu sou coitado, não encoste em mim não, porque eu preciso sofrer, como eu preciso sofrer, basicamente isso. Teimosia e não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. Esse daqui é o pior. Rapaz, você não tá vendo que você tá obsediado? É, não, que tá obsediado é você. Oxe, tá vendo que eu tô benzão? Não tenho nada de ruim em mim, por que eu tô obsediado? E o pior é que a obsessão, você não ouve voz de ninguém diferente, a não ser da sua. E a grande questão está aí. Na obsessão, você ouve é como se fossem seus pensamentos. Não vai ser ninguém. Eu não vou me sentir como se tivessem colocado uma corrente no meu pescoço, estão me domando, me levando. Não. A obsessão é sutil, mas é persistente. É algo negativo que vai ficar na sua mente, vai insistindo para que você faça. Diferente do que os espíritos de luz fazem. O espírito de luz, ele respeita o teu livre-arbítrio. Então, se ele chega e fala, tem uma pessoa ali para poder ajudar. Aí eu falei, poxa, mas eu tô com tanta preguiça, não vou não. O espírito de luz faz, tá bom, vai procurar outra pessoa que ajude. Já o espírito obsessor, não. Bota a cabomba na casa de fulano. Aí eu paro e falei, ei rapaz, tem uma bombinha aqui, não tá fazendo nada. Tô fazendo nada agora, uma hora dessa. Bem que eu podia tocar a bomba. Não, não vou fazer isso não. Aí fica, vai rapaz, bota a bomba lá na casa de fulano, bora, vai ser legal, vai ser divertido. Taca a bomba e sai correndo. Falei, não moço, não vou não, fazer um negócio desse nada. Bora rapaz, tem que ir, você vai acender, vai tacar a bomba lá, vai sair correndo, vai ser engraçado, vai ser divertido, não sei o que, chama fulano, ciclano, sei o que. Rapaz, deixa eu lá tacar uma bomba mesmo. Aí você vai. Então a influenciação espiritual, ele vai repetir, até que você faça aquilo que no seu íntimo, né, você já queria fazer. E aí ele só vai exacerbar. Ele vai chegar e fez, ele já sabia que eu tinha uma bomba, ele já sabia que eu queria tocar na casa de fulaninho, só que aí minha moral dizia, não, eu não vou fazer isso porque eu não vou me rebaixar o nível dele. Mas aí o espírito obsessor tem problema de se rebaixar, não. Ele fala, vai. Sim, e aí se você conseguir ter uma força moral, fizer uma prece e tal, porque você sabe que aquele pensamento não é seu. Às vezes é, mas às vezes não é, né? A gente fica naquela, a gente não sabe o que é nosso, o que é que não é, a gente tem essa dificuldade. Mas uma diferença de espírito obsessor para espírito de luz é negativo, é de obsessor. Eu faria isso? Provavelmente, porque a gente sempre tem um quesinho de obsessor dentro da gente, né? Mas a gente faz o quê? A gente melhora, a gente evolui. Exatamente por isso que a gente está aqui.
As mentalidades que eu tinha quando criança, eu não tenho agora como adulto. Eu vou chegar agora a sair pela rua fazendo balão de um saco de xixi, sair rodando e enrolando as pessoas? Não vou. Fazer isso quando criança? Também não, mas vontade às vezes tinha. Vai lá. Com certeza. Quero saber aqui quem nunca, dirigindo, no meio do trânsito doido que a gente tem aqui na Bahia, dirigindo, chegar e uma pessoa cortar a gente, pra você. Não acontece. Esperando só aquela oportunidade. Sim, claro. Até porque existe a nossa auto-obsessão. E o obsessor ele vai aproveitar as nossas imperfeições. Foi o que a gente explicou no início. Então, nem tudo é culpa do obsessor. Muitas vezes é nossa responsabilidade e que nós deixamos que o obsessor nos influencie para fazer tal coisa. Um exemplo. Eu vou e me suicido. O espírito obsessor estava comigo, me obsediando, e falando, vai, você tem que se matar, que não sei o que e tal, você não presta, aquilo, aquilo outro. Eu vou e me mato. Pronto, cheguei lá no céu. Obviamente eu estou fazendo uma alegoria. Cheguei lá no céu, e aí pronto, eu acabei me suicidando, mas foi por conta do obsessor, e eu gostaria de ser atenuado essa pena, e eu quero ir direto para o céu. Não quero passar pela zona umbralina. Mas você tem responsabilidade. Mas como assim? Você ouviu o obsessor porque você quis. Entenderam? Não é tudo culpa do obsessor. Se você ouviu e fez, é culpa tua também. Tirando, obviamente, loucura e etc e tal, que já é um problema médico, que o seu cérebro está passando por outros problemas. Depressão. Depressão não é brincadeira. Você, de fato, precisa tomar medicamentos para poder regular os hormônios, os níveis do seu cérebro. Mas o obsessor está do meu lado. Ele começou a me incentivar, a me suicidar. Eu vou me suicido. E eu vou achar que eu vou chegar lá e vou me tornar um anjo? Não, porque eu permiti, eu fiz aquilo que o obsessor estava apenas me incentivando. Mas eu acabei fazendo. Então, é responsabilidade minha também. Estão entendendo? Tá? E você tem sua responsabilidade. Então, eu andei com minhas próprias pernas e me joguei. O espírito obsessor não me carregou e fez assim, vai embora. Que aí não seria o suicídio. Seria o homicídio. É diferente. Deixa ele. É uma longa história. Então, quem é o obsessor, né? A gente vai trazer agora a ideia. Primeiro, a gente já entendeu, né, como a gente consegue identificar. São coisas sutis. São alguns detalhes que passam despercebidos no nosso dia a dia. E aí a gente vai falar de quem é o obsessor. O obsessor não é um monstro saído das trevas, não é um ser diferente que vive de crueldade, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Ou seja, quem é obsessor sempre vai ser obsessor. Não. É um processo. E ele também pode chegar e melhorar, como a gente atende alguns espíritos que eles chegam super trevosos e depois eles vão entendendo o que foi que se passou e eles aceitam, né? Ajuda, aceitam melhorar, querem melhorar. Então, nem todo espírito obsessor vai ser para sempre obsessor. Afinal de contas, Deus disse que nos criou espelho e semelhança dele. Então, somos todos bons. Às vezes nós vestimos uma máscara de mal, às vezes só para manter a fama de mal, mas dentro a gente tem amor. Aquela pessoa mais perversa do mundo, ele ama alguma coisa. Seja uma pessoa ou seja um animal. Mas ele sempre vai amar algo. Então ele tem um amor dentro dele. O obsessor é uma pessoa como nós, apenas está desencarnado, ou um obsessor encarnado também, que a gente já entendeu que pode ser. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou da nossa intimidade, por vezes, com estreitos laços afetivos. Lembra do caso do pai em coma, depois se tornou obsessor do próprio filho? Então, não é um ser estranho. É alguém que talvez a quem amamos outrora,
ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Pode ter sido alguém que eu matei, que eu fiz mal, e aí só a velha lei, né, de causa e efeito, eu matei, ele vai sentir na obrigação de me matar também, só para se sentir vingado, e etc. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades. Ali isso, o obsessor é um irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com nossa participação. Quem traz isso é Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão. Então, obsessor, mais uma vez, é aquele demôniozinho? Não. É apenas um espírito que vive ainda necessitando das vibrações e que nós temos aqui na Terra e que ele não encontra simplesmente lá no plano espiritual. É um espírito que está ligado a nós pela lei do amor ou pela lei do ódio. Tá dando para entender? Não. Vou alongar muito não, até por conta do avançar da hora. Então, tudo funciona como estação de rádio, como eu exemplifiquei logo no início, tá? Se eu quiser ouvir a rádio 104, eu vou pegar um rádio aqui e virar o seletor para a rádio 104. Se eu quiser sintonizar 106, eu vou virar mais um pouquinho e vou para 106. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, todas as ondas de rádio estão passando por nós. E eu vou escolher aquela que eu quero. É igual a televisão. Eu quero assistir o canal 11, daqui a pouco eu quero o canal 4, canal 7. Agora tem canal 200 e lá vai borracha. E aí a gente vai mudando, porque a gente vai sintonizando aquilo que a gente quer assistir. E o espírito obsessor, ele vai sintonizando aquilo que ele quer sentir. E é exatamente aquilo que a gente está passando naquele momento. É raiva, estou com muita raiva, o espírito ligado à raiva também vai encostar. Opa, vou participar dessa festa. Espírito ligado ao vício, opa, vamos participar ali do vício também. Vamos fazer uma festa maior. E assim sucessivamente. Então, são das nossas próprias imperfeições que eles se utilizam. Eles utilizam disso daí. Então, modo de ação do obsessor por analogia, ou seja, aquilo que eu estou sentindo, como eu acabei de explicar. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, não precisa nem abrir a boca para falar, só pensar. Evidenciamos de imediato a nossa faixa vibratória, em que nos situamos e que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então eu vou atrair aquilo, é igual o ímã e os pregos, eu vou atrair para mim aquilo que se afiniza com os meus sentimentos, com as minhas imperfeições, com os meus vícios. Então a culpa é minha, não é do outro. A gente entender isso. A mudança começa de dentro para fora. É o que a gente chama de reforma íntima. A gente identificar quais são as nossas imperfeições. A gente parar na noite, antes de dormir, e fazer, vamos aqui reprisar meu dia inteirinho. Eu xinguei fulaninho na hora que eu estava dirigindo, porque ele cortou a minha frente lá, mas eu ajudei ciclaninho. Eu tratei mal tal pessoa, eu não cumprimentei fulaninho. Tá, pronto. Do que eu fiz hoje, quais são as coisas que eu posso redimir, pedir desculpa, ou no máximo não fazer mais, não repetir aquela atitude. Então eu já reconheci quais foram as minhas atitudes ruins, já é um avanço. E aquilo que eu fiz de bom, o que é que eu posso repetir, o que é que eu posso fazer de novo, o que é que eu posso aumentar a quantidade. Então a reforma íntima é fácil e eu faço uma redundância, é difícil ao mesmo tempo. Se a gente for chegar nesse momento atual e falar, diga suas qualidades, ele vai chegar e vai jogar umas qualidades aqui. Só que aí vai fazer, diga suas imperfeições. Imperfeição. A gente não fala. A gente é humano ainda. Mas você sabe. E o Espírito, ele espera, né? Quando você faz uma prece, quando você pede algo, o Espírito espera que você seja honesto.
Seja sincero com ele. Faz, Senhor, eu quero tudo que o Senhor possa me dar. Não, não é assim que funciona. O que é que você quer? O que é que você precisa? Eu costumo dizer, né, para algumas pessoas que quando eu era pequeno, já fui pequeno, tá? Quando eu era criança, eu era muito tímido. Eu tinha uma vergonha muito grande. E aí, de fato, chegava alguém ia falar comigo, eu ficava todo vermelho e tal, ficava com muita vergonha. E aí, à noite, quando eu fazia as preces, eu chegava e pedia para Papai do Céu para tirar minha vergonha. Tirou demais. Não à toa estou aqui na frente de vocês. Então, sem vergonha. Então, a gente tem que ser sincero, né? Pedir aquilo que a gente de fato quer, aquilo que a gente precisa. Estou passando por determinada situação, eu gostaria de melhorar isso, eu gostaria de melhorar aquilo. Então, você pedir aquilo que de fato você necessita. Então, a importância do tratamento desobsessivo, que a gente está fazendo aqui agora, é um remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. A gente não vê as benesses, as vantagens da gente estar aqui. Mas no plano espiritual, tem muito espírito em volta da gente. E o quanto a gente está, a partir do momento que a gente está aprendendo como lidar com essas energias, a gente escolhe evitar a aproximação dessas energias. Se eu sei agora o que é que me faz mal, é o quê? Meu vício. Pronto, agora eu já sei que meu vício é que me faz mal. Eu escolho agora se eu vou continuar ou não. Agora não é mais, mas eu não sabia disso. Problema de vocês que vieram nessa aula. Agora vocês sabem. Pronto. Mas eu não sabia. Agora sabe. E a imperfeição começa dentro de você. Não é culpa do obsessor. O obsessor tem a culpa dele. Você tem a sua. Cada um vai responder pela sua. Através da desobsessão desaparecem doenças fantasmas, empecilhos obscuros, insucessos. Obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e de recursos morais, inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, são algumas vantagens de todo esse processo. Alguns recursos que a gente tem é o quê? A prece, que a gente desde o início vem falando disso, né? Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor. Então, quando você eleva seu padrão vibratório, você afasta aqueles obsessores porque eles não conseguem se aproximar em você. O passe, que nós vamos passar daqui a pouco, que é apenas uma transfusão de energias, né? Uma troca de energia. É um movimento de mãos que vai retirando da tua áurea, do teu perispírito, energias negativas, energias deletérias, todas as coisas, as vibrações ruins que a gente vai acumulando, dos locais onde a gente entra, das pessoas com que a gente convive, conversa e etc. Então, a gente acaba captando essas energias e a gente vem aqui para poder serem limpadas, né, de nós. Mas, lembrando, mais uma vez, não adianta a gente passar por todo o tratamento desobsessório, vir à casa espírita, tomar o passe e naquela porta ali voltar às mesmas atitudes que antes. Porque automaticamente os espíritos que foram limpos aqui, quando você continua com a mesma frequência, outros espíritos, ou até mesmo os mesmos que não aceitaram tratamento, vão atrás de você novamente. Tá? Então, depende de vocês. Água fluidificada restaura a harmonia das células em desajustamento. Então, na próxima aula, na próxima semana, eu vou falar um pouquinho melhor sobre a água fluidificada, porque hoje a gente acabou passando um pouco do horário. Mas a água fluidificada é um remédio, e a gente tem que usar como tal. Tá? Sendo possível, 3 vezes ao dia, uma dosinha, antes de acabar a garrafa, encher novamente, que aquela água ali é o remédio que está sendo utilizado para nós. E, no final, a gente sempre termina com a frase de Jesus: pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Jesus, em Marcos 11, 24. E assim, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência. Peço desculpa pelas brincadeiras, mas é uma forma da gente chegar e tentar interagir um pouquinho, tá? Mas eu espero que vocês consigam absorver as melhores coisas
do que a gente pôde trazer. Tá bom? Muito obrigado a todos.